resposta. Até que veio outra escola. E nessa escola deram-me uma turma de jovens na 4ª série que não sabia ler nem escrever. Em Portugal, claro. No Brasil deve ser diferente. E então eu perguntei às crianças porquê é que elas não sabiam ler. Elas disseram, olha professor, todos os anos é a mesma coisa. Nós estamos nesta turma porque todos nós não sabemos ler. Mas como é? Olha, é assim. Entra a professora nova, ensina-nos o A, E, I, O, U, depois carreirinhas de As, carreirinhas de Es, o saltinho do pardal, a ondinha do mar, isso a gente sabe fazer. Depois a professora dá a primeira lição, papé, pipopu, tateti, totu, e a gente junta, patopé, tupitu, potuputa, o pipi, o popó, o papai, é a pua. Eu olhei para eles e disse, que diabo, mas é assim que eu ensino? Eu andava a ensinar assim, sem perceber a segunda grande verdade. A primeira foi que eu estava sozinho e que sozinho não fazemos nada. Projetos humanos são atos coletivos. Segunda grande surpresa, porque aprender é surpreender-se com os outros. Eu olhei para aquelas crianças e percebi, crianças jovens, 4ª série, 14 anos, sem saber ler, eles não eram pessoas desprovidas de inteligência. Eles não tinham dificuldades de aprendizagem, era eu que tinha dificuldades de ensinagem. Segunda grande descoberta, até que veio a terceira, já na ponte. Quando eu chego à ponte, eu estava já para deixar de ser professor, não conseguia vingar-me, eu ia embora. Porém, encontrei gente com quem eu comecei a aprender ou reaprender. E essa gente ensinou-me várias coisas, que não se deve dar resposta sem haver pergunta. Basta ler Gaston Bachelard. A pergunta é inteligente. Então, a criança não fazia pergunta. Eu fazia pergunta. Até que uma criança me perguntou, ó professor, eu posso mesmo fazer pergunta? Sim, pois podes, eu quero ouvir pergunta. Eu quero desaprender, eu quero não desenvolver competências, mas incompetências. Eu não quero ter o dom da oratória, eu quero ter o dom da escutatória. Eu quero saber ouvir e ser tão autêntico quanto é possível. Era isso que eu queria. E a criança perguntou, olha professor, eu estive a ver no livro didático, diz lá que um ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz-se e morre. Está lá nos livros. Eu disse, e então? E então, professor, eu tenho uma dúvida, diz lá. Se o ser vivo é o que nasce, cresce, reproduz-se e morre, professor, eu não sou um ser vivo, mas porquê? Eu ainda não me reproduzi, nem morri. Eu disse, realmente há qualquer coisa de errado. Ó professor, e é verdade que as árvores respiram pelas folhas? Eu disse, porquê é que me perguntas isso? Porque se elas respiram pelas folhas, por onde respiram quando não têm folhas? Eu, que diabo, nunca tinha pensado naquilo. E eu comecei, é verdade, então eu tinha descoberto que não deveria estar sozinho. Segundo, que teria de... Bom, segundo, terceiro, já perceberam. Então eu fui pensando como resolver esta questão. E descobri, ou melhor, descobrimos. Começámos a fazer perguntas também, os professores. Perguntámos, porquê é que nós damos aula? Será que... Então fomos estudar a sociologia da educação, aquelas coisas que qualquer professor estuda. E compreendemos que esta escola que nós temos é uma construção social herdada do século XVIII. Não faz sentido nenhum hoje. E porquê é que as aulas têm 50 minutos? Ninguém sabia. A verdade é que tinham 50 minutos. Porquê é que tem 50 minutos? Alguém sabe? Ninguém. Ou melhor, eu sei. Porquê? Depois explicarei se quiseres. Então, começámos a fazer perguntas. Porquê é que há idade de corte? Porquê é que há carga horária? Carga é coisa de jegue, não é coisa de gente. Porquê é que há grade curricular? Reparai que as palavras reproduzem uma cultura. Então nós compreendemos porquê é que há insucesso. Porquê é que o Brasil tem 14 milhões de analfabetos funcionais? Porquê é que 70% dos brasileiros não sabem interpretar um texto simples? Nós sabemos agora porquê é que o sistema educativo brasileiro desperdiça 56 bilhões de reais por ano. Está no relatório da Fiesp de 2010. Vão ao Dr. Google, está lá.